Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Com o seu amigo, Pastor Sandro Diniz. E a palavra de Deus para a sua vida. Louvado seja o teu nome, meu Deus. Nessa manhã abençoada de domingo. E que nós nos reunimos aqui, meu Pai, para aprendermos a tua palavra. Nos ensina, Senhor, porque queremos aprender. Nos ensina a confiarmos mais em Ti. E através da Tua palavra, meu Deus, fortalece a nossa confiança com a glória de hoje. Anime esse coração que talvez se encontra triste. Alegra esse Teu filho. Erga essa vida, meu Deus. Que todos possam sentir nessa manhã o Teu carinho e o Teu amor imenso, em um nome do Senhor Jesus. Louve a Ele e agradeça com suas palmas por esse Deus maravilhoso que tem te conduzido sempre em triunfo. Isso, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Quem aqui confia em Deus? Hoje você vai aprender que confiar é diferente de crer. Esse é o título da reunião de hoje. Confiar é diferente de crer. É o assunto que vamos abordar hoje. Confiar é diferente de crer. Há muitas pessoas que pregam ou evangelizam porque creem, mas nem todos confiam no agir de Deus. Nem todos se entregam para viver plenamente a vontade de Deus. A confiança em Deus, meu amado, você tem que crer. E mais do que isso, confiar. O Evangelho diz, grande é o galardão dos que confiam no Senhor. É só você anotar e ler em casa. Hebreus capítulo 10, a partir do verso 35. Que grande é o galardão dos que confiam no Senhor. Ou seja, as recompensas. E onde é que se vê essa confiança? Nos momentos que a pessoa tem que dar, tem que semear a oferta e o dízimo, por exemplo, é que se nota se a pessoa confia mesmo em Deus ou não. Porque aquele que confia abre o coração para semear tanto a sua oferta como o seu dízimo. Tem muitas pessoas que vêm à igreja e creem em Deus. Creem que Deus pode fazer coisas maravilhosas em sua vida. Creem que Deus pode prosperar as suas vidas. Mas são pessoas que não têm confiança de semear a oferta e o dízimo. Crê, mas não tem a confiança no fazer. Se eu perguntar aqui, quem crê que Deus pode te prosperar? Todo mundo, eu creio. Então semeia. Aí não, pastor, aí não dá, por causa que eu tenho meus carnezinhos para pagar em casa. Então você não confia em Deus. Mais do que crer, você tem que confiar. Porque Deus tem mais para dar para você do que você para Ele. Amém. Nós temos que ser um povo inteligente, que pensa de conformidade com a palavra de Deus. Se é para o Senhor, Ele tem muito mais para me dar do que eu para Ele. Quando Deus pediu Isaac a Abraão, e você conhece muito bem essa história, Ele entregou o seu filho sem vacilar. Sem vacilar, Ele entregou. Isaac
era a coisa mais valorosa que Abraão tinha. Você que tem um filho hoje sabe muito bem o quanto é precioso, o quanto é maravilhoso, o quanto é importante ter um filho. Você sabe o valor que isso tem. Isaac era a coisa mais valorosa que Abraão tinha. E quando Deus pediu, ele se prontificou a dar. Na verdade, Deus não queria Isaac. Deus queria ver o coração de Abraão. Deus queria ver a confiança de Abraão. E esse Deus viu que Abraão tinha um coração nele. Esse Deus viu que grande era a confiança de Abraão nele. Você tem que ter a coragem de confiar nesse Deus da Bíblia. Nesse Deus que aqui pregamos para você. Confiança. Quantas pessoas vão à igreja, creem no que está sendo pregado, bate palma, dá graças a Deus, diz amém, tem fé que são abençoados, mas é só surgir as primeiras turbulências, pula fora. Ou seja, acreditam, porém não confiam em Deus. A confiança não é suficiente em Deus para permanecer. É como aquele exemplo que eu já dei aqui para vocês. Você crê que esse avião que está novinho, abastecido, você crê que ele pode te levar daqui de São Paulo até o Rio de Janeiro? Está 0 quilômetro, aí você creio. Então entra nele e vai. Aí não. Eu não tenho coragem. Isso denota que você não confia. Você crê que esse avião pode te levar de São Paulo ao Rio, mas você não confia de entrar nele e embarcar. Assim estão muitas pessoas com relação às coisas espirituais, com relação à palavra de Deus. Ela não está tendo confiança plena. Porque quem tem confiança se lança, se entrega, vive de fato e de verdade. Amém. Tem pessoas que quando algo sai dos seus planos, ela logo se angustia, adoece, sente dor de barriga. Você é um cristão que crê em Deus, mas não descansou no Senhor ainda. Você crê, mas você ainda não aprendeu a descansar no teu Deus. Não basta só crer, tem que confiar, abençoado. Se você é uma pessoa assim, você está precisando orar mais, você está precisando congregar mais, você está precisando declarar mais, você está precisando rejeitar essa situação da sua vida. Eu rejeito essa situação. Olha só, meu Deus, foi dar algo errado que eu já estou angustiado, eu já estou nervoso, eu já estou aqui ansioso. Você crê, mas você não confia. Está na hora de você aprender a descansar no teu Senhor. Está na hora de você aprender a confiar mais do que crer. Mais do que crer. Para começar esse tema, que confiar é diferente do crer. Abra no Salmo 37, verso 5. E assim diz o Salmo 37, verso de número 5. E o verso 5 começa assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, grife, e o mais ele fará. Veja que antes do milagre, antes da recompensa, antes do fazer, Deus pede para eu e você confiar, se lançar, se entregar mesmo. É entregar os pensamentos, o seu agir, a sua vida. É você se render à palavra de Deus. Para você ter uma experiência de fato, de verdade na sua vida, como nunca você teve. E que você passa a ter quando você se entrega, quando você confia, de fato e de verdade, meu amado. Nós temos que confiar em Deus, abençoado. Está aqui, na minha Bíblia e na sua Bíblia.
Confiar. Você não pode ficar sentado, alisando a ferida. Você não pode ficar murmurando, para que você entenda melhor, reclamando, com um pensamento que duvida do poder de Deus. Para de alisar a ferida. Para de ficar duvidando. Para de reclamar. E para também de ser alguém chateado pelo fato das pessoas não ter te visitado nesse momento de enfermidade. Ah, estou tão chateado, porque só o fulano veio me visitar no momento da minha enfermidade. Já o ciclano, já o beltrano não veio. Tira essas coisas da tua vida, abençoado de Deus. Confia no teu Senhor e o mais Ele fará. Amém? Isso só faz piorar a tua situação. Porque gera uma outra ferida, só que no coração. E se você é uma pessoa presa a essas coisas, a tua vida não vai para frente. Se você é uma pessoa presa à murmuração, ela não vai para frente. Se a tua vida é presa à dúvida, ela não vai para frente. Se você é uma pessoa sempre chateada com as pessoas, a tua vida não vai para frente. E se está enfermo, pior vai ficar. Porque já está doente na carne, vai adoecer no coração. E acaba falando o que não deve. E fica envenenando as pessoas. Isso estraga o ambiente, sabia? E se tem criança por perto, ela cresce tendo raiva do adulto, que você fala mal. É, o fulano, né? Não teve consideração por mim. O fulano, né? Não veio me visitar. O fulano e o beltrano. Se tem criança por perto, ela já cresce com esse veneno com relação àquele adulto que você tanto fala. Isso é ruim. E tem muita gente nesse contexto. Tem gente que fica magoado com o outro só porque não curtiu a foto lá no Face. E vem me dizer que isso não acontece com a carne de alguns? Não curtiu a minha foto, também não curto a sua. E eu vou até desconectar aqui agora. Vou tirar aqui. Tá fora aqui da minha amizade. Sua esquisita. Tchã, nojento. Tem gente que entra na carne por bobeira, por besteira. Aí eu pergunto, como que o seu familiar vai ser transformado, sendo que você não é uma pessoa transformada? Sendo que você é uma pessoa assim. Nesses exemplos todos que eu dei até agora. Como que você vai edificar alguém na sua casa, na sua família, sendo que você não é uma pessoa edificada nas coisas de Deus? Sendo que você está envolvido com picuinhas. Porque o que vai trazer o que a gente espera de Deus não são as picuinhas. A palavra diz que é a confiança e o mais Ele fará. E tem gente fazendo picuinhas para ver se move a situação a favor dela. Não é isso que vai mover a situação a teu favor. É a confiança em um nome de Jesus. E mais, quem confia, mesmo com lutas, congrega. E nas lutas, não fica triste com Deus, hein? Não tem nhen. Não tem reclamações. Esse cristão não fica desejando ter a vida do outro. Eu queria ter a vida do fulano. Não queira não. Porque você não sabe o trabalho que ela dá para você querer a vida do outro. Você não sabe o trabalho que aquela vida dá? Pode existir algo nela que você pode não gostar. Aprenda a amar a sua vida e tenha confiança e bons olhos para ela, em nome de Jesus. Ame a sua vida. Geralmente quem só crê e não confia, tem esse pensamento. Fala essas coisas. Como eu queria ter a vida do fulano. Pois eu não quero ter não, porque eu não sei os problemas que tem ali naquela vida. Pode ser uma vida muito bela por fora, mansão, carro. Eu queria ser aquele cantor, pastor. Aquele cantor tem tanto dinheiro. Mas tem tanto dinheiro. O senhor não viu a casa do cantor? Eu vi na televisão. Mas você não sabe o que tem na carne dele. É algo que você pode não gostar. Prosseguindo, vamos a mais uma evidência, aqui mesmo em Salmos.
Capítulo agora 42, verso 5. E assim diz o Salmo 42, verso 5. Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Glória a Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e meu Deus. Você já percebeu que quando a gente não reclama com a boca, a nossa mente faz o serviço? É justamente o que Davi estava sentindo aqui. A mente dele dando trabalho para ele, a carne dele dando trabalho para ele. Por que te perturbas tanto? Porque você está me azucrinando, hein? Eu estou esperando em Deus e tenho certeza que eu vou glorificar o nome dele. Porque eu não duvido do poder do meu Deus. Ó carne! Porque aqui ele fala, ó alma. Está falando do corpo. Em alguns momentos, quando a Bíblia fala de alma, está se referindo ao espírito. Já em outras situações, ao corpo de carne. E é fácil de perceber isso quando Paulo escreve a sua carta aos Hebreus, que a palavra é como uma espada que separa alma e espírito. Então ali eu posso entender que naquele momento a alma está se referindo à carne. Porque ele já falou do espírito. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Então nós temos uma mente que reclama, que tenta colocar dúvida em nosso coração. Você orou e a sua fé não funcionou. A sua situação continua do mesmo jeito. Está do mesmo jeitinho. Você orou e não aconteceu nada. Até o fulano não mudou. Está do mesmo jeito. A sua fé não funcionou. Nesses momentos você tem que rebater. Você tem que rejeitar. Nós temos que ser um povo que rebate todo o trabalho que a nossa carne nos dá. Toda dúvida, toda reclamação que a nossa mente coloca. Nós temos que rebater, nós temos que rejeitar. Eu vou ver o meu milagre. Eu vou dar testemunho nessa situação. Eu vou glorificar o nome de Deus nessa situação. Porque eu estou servindo a um Deus que trabalha na vida daqueles que nele esperam. Eu não vou me angustiar. Em nome de Jesus. É muito importante que você acredite no mundo invisível, os anjos. Nós não vemos, mas existem muitos deles aqui nesse momento. Eliseu, em um momento de perigo, em um momento da sua vida, falou para o seu servo, não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E ele estava se referindo aos anjos. Eliseu estava diante de uma dificuldade, diante de uma afronta, ele falou, olha, para o ajudante dele lá, o servo dele, fica calmo, fica tranquilo. Mas vão nos matar, Eliseu, e você está aí tranquilo? Eu confio no Deus que eu estou servindo. Muito mais são os que estão conosco. Aqui está cheio de anjo, meu filho. É só você ler em casa o segundo livro de Reis, capítulo 6, do verso 15 ao 17. Você tem que crer na ministração de anjos, porque Deus dá ordem aos seus anjos para que ministre a teu favor. E mais do que crer, você tem que confiar. Há anjos ao seu redor. Amém? Da parte de Deus. Vejamos mais. Abra a sua Bíblia em Isaías, capítulo 64, verso 4. E começa assim. O capítulo 64 de Isaías, verso 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Para a vida daqueles que nele confia. Deus está trabalhando por você, abençoado. Você que confia nele. Hoje você pode estar vivendo um momento muito difícil. Mas se você confia mesmo, amanhã você pode estar dando um grande salto na sua vida. Amanhã Deus pode estar transformando a tua vergonha em honra.
Deus é capaz de fazer aquilo que a gente precisa, porque Ele está trabalhando em favor daqueles que nele esperam. Amém? Às vezes eu penso, pastor, eu acho, a verdade é essa, que Deus não está me ouvindo, que Ele não vai honrar a minha vida, que Deus se esqueceu de mim. Porque eu tenho orado muito, pastor, e cadê Deus para resolver isso no meu casamento? Cadê Deus para me curar? Eu tenho orado tanto. Cadê Ele para mudar logo essa situação? Cadê? Não pense que é só você, não pense que é só o seu corpo de carne que pensa assim. A carne do Senhor Jesus também pensou assim e falou assim. Quando Ele estava sendo crucificado, a carne dele falou, a carne dele pensou: Pai, Tu me desamparastes. Deus trabalha a nosso favor, amados, em silêncio. O problema é que nós temos uma carne que quer ver se Ele realmente está fazendo a coisa. Eu quero ver, pastor, porque só assim eu vou ter sossego para dormir. Que Ele está tirando aquela dificuldade dali, para eu ser mais feliz no meu casamento. E que Ele está tirando essa enfermidade para eu ter mais paz. Eu quero ter certeza. Eu quero que um raio desça do céu, que aconteça um trovão, apareça um anjo. A nossa carne quer ver. Entenda, quando parece que Deus está calado, isso não significa que Ele não está trabalhando. Ele está trabalhando, mas só que o trabalhar dele, ao nosso favor, é silencioso. É muito importante você guardar no seu coração o que você vai ler agora no livro do profeta Ezequiel, capítulo 34, a partir do verso 26. Porque depois eu quero falar acerca de Jesus, quando estava sendo crucificado. Para que você entenda que não é só o seu corpo que pensa assim, cadê Deus? Mas a carne do Senhor Jesus também passou por isso. Toda a carne passa por isso, né? E nós temos que rejeitar isso. Anular essa situação e confiarmos. Ezequiel é o livro, o capítulo é o 34, o verso é o 26. O texto e o contexto aqui está falando do cuidado de Deus pelo seu rebanho. Antes Deus vem falando que Ele vai apacentar, cuidar da ovelha sofrida, desgarrada, quebrada, doente, etc, etc. E para aquela ovelha que confia, Ele diz isso. No capítulo 34, verso 26. Delas e dos lugares ao redor do meu outeiro, eu farei bênção, farei descer a chuva a seu tempo. E que chuva é essa? Serão chuvas de bênçãos, mas ao seu tempo. Tempo de quem? De Deus. Então Deus está aqui dando uma promessa para as suas ovelhas. Diga ovelhas. Que ao seu tempo Ele vai fazer acontecer o milagre, ou seja, a resposta daquilo que você pediu. Então se você tem tido esse pensamento, Deus esqueceu de mim, eu acho que essa situação não vai se resolver, rejeite esse pensamento, anule esse pensamento e exercite a sua fé. Tenha confiança que o tempo do Senhor vai acontecer contigo. Amém. Deus é bom, diga Deus é bom. Deus é bom. E você tem que confessar: Senhor, eu confio. Eu confio que o Senhor vai mudar. Eu confio que o Senhor vai liberar isso que eu preciso. Eu confio que eu vou chegar onde eu preciso chegar. Eu confio que o Senhor tem poder para fazer qualquer coisa em minha vida. Eu confio. Tem que haver essa declaração abençoada. Tem que haver essa oração na tua vida em nome de Jesus. Confiança. Eu confio. Veja o que diz também o livro histórico de Mateus, capítulo 27, a partir do verso 41. 27 é o capítulo, o livro é o de Mateus e o verso é o de número 41. Olhe para mim, aqui
Só contextualizando, está falando de Jesus, do momento da crucificação, tudo que tinha que acontecer de maltratos com o Senhor Jesus, a coisa já tinha acontecido. E crucificado ele estava. E veja o que ele teve que ouvir, que são coisas que a gente acaba ouvindo também às vezes. Mateus 27, 41. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciões, escarnecendo diziam, ou seja, zombando, salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? É rei de Israel? Desce da cruz e creremos nele. Cadê teu Deus, Jesus? Você não estava servindo a ele? Isso às vezes acontece com a gente, sabia? Isso acontece em casa, no trabalho. Você não é cristão? Você não vai na igreja? E dá o dízimo lá e oferta e tudo mais? Cadê a tua prosperidade? Cadê a sua casa que você não construiu até hoje? Cadê a casa própria? Tu ainda mora de aluguel até hoje. Cadê? Tu não é cristão? Tu não está servindo a Deus? Cadê o seu carro? Cadê o fulano que estava com você? E aí, quando você vai casar? E pior é que às vezes a nossa carne fala tudo isso, milita desse mesmo jeito. Quando não é a carne de uma outra pessoa, é o nosso próprio corpo, é a nossa própria mente fazendo isso. Militando para tirar do nosso coração a confiança que devemos ter em Deus. Você não está na igreja? Mas por que a tua vida não muda? Por que essa situação não mudou? Você não está lá fazendo tudo direitinho? É assim ou não é? Mas veja o entendimento que Deus quer dar para você. Prosseguindo com a leitura. Verso 43. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse, sou filho de Deus. Olhe para mim, o Senhor Jesus passou por todo tipo de humilhação, mas confiou em quem? E aqueles que estavam zombando dele diziam, você não confiou nele? Então pede agora para ele te socorrer. Assim, muitas pessoas também falam para a gente, e isso acontece às vezes. E para completar, os malfeitores, um de cada lado, também aproveitaram e entraram na zombação também. Verso 44. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer, Deus meu, por que me desamparastes? Como que o corpo de carne do Senhor Jesus estava se sentindo? Segundo a palavra, desamparado. Só. A carne dele. O espírito está pronto, mas a carne não. O que às vezes nós sentimos na carne, a carne do Senhor Jesus também sentiu. Eu fiz tanta coisa para Deus, a carne do Senhor Jesus pensando, né? Eu fiz tanta coisa para Ele, ajudei tanta gente. Onde está Deus agora? Aonde estão os anjos? O Senhor me desamparou. A carne dele falando. A sua também às vezes fala o mesmo. Cadê os anjos? Onde está Deus agora que não está vendo isso? É muita injustiça na minha vida, pastor. É muita humilhação que eu tenho passado com essa pessoa. Será que Deus não está vendo? Eu estou chorando, eu estou sofrendo. Entenda uma coisa. Quando tudo está quieto, quando tudo parece que está em silêncio, é porque Deus está trabalhando ao nosso favor. Parecia que Deus não estava fazendo nada.
Mas o nosso Deus já estava trabalhando em silêncio em favor de Jesus. Porque Ele morreu e ressuscitou. Deus está trabalhando para te dar o milagre. Nada está acontecendo diante dos seus olhos, mas está acontecendo no mundo espiritual uma ministração de anjos. Você só não está vendo, mas o que você já pediu aqui, semana passada, e chamou à existência hoje, Deus, na sua grandeza, já está trabalhando ao nosso favor através dos anjos. Nesse momento mesmo, Deus está trabalhando ao nosso favor na existência daquilo que precisamos. Amém. De certa feita, Jesus falou, isso está mais precisamente lá em João, eu anotei aqui, capítulo 5, verso 17. Ele falou, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então podemos concluir que enquanto estamos aqui, o mundo espiritual está trabalhando ao nosso favor. Só que o nosso coração é enganoso. Olhe para mim. Esse corpo de carne fala, mas como que Deus está trabalhando ao seu favor se você está desempregado? Como que Deus está trabalhando ao seu favor se você está doente? Como que Deus está trabalhando a teu favor? Como, por exemplo, o teu familiar mesmo. Só fala que uma hora vai na igreja e nunca que vem. Nós temos uma carne que fala. O pastor prega de cá e a carne milita daí. Deus está trabalhando, mas como? Olha só como está a tua vida, amorosa. Um outro exemplo a se pensar. Você está só. Você não tem ninguém. Se põe a pensar depois que Deus fez Adão. Quem foi que depois deu uma mulher para Adão? Deus! Deus está preparando a tua bênção. Ele está trabalhando em favor da tua bênção, assim como trabalhou em favor de Adão. É só você pensar com a mente de Cristo. Deus havia percebido que ele estava se sentindo só. E a Bíblia diz isso lá em Gênesis. É bom que o homem não esteja só. Diga, Deus prepara. Meu amado, não acredite nessa carne. Acredite na palavra de Deus. Se Deus diz que trabalha em favor daqueles que nele espera, receba. Deus está preparando. O mesmo Deus que preparou para Adão, está preparando a tua bênção também, na vida sentimental, para você que está só e quer alguém. Deus está preparando. O problema é que tem pessoas muito apressadas, nervosas por demais, e que às vezes se deixa ficar assim por causa de outras pessoas. Por aquilo que as pessoas falam. Já que eu toquei no assunto vida amorosa, tem pessoas que se deixam ficar nervosas por causa de outros. Mas quantos anos você tem, fulana? Tenho tantos anos. Nossa, e até agora tu não casou? E você se deixa se perturbar com isso. É por isso que você sofre. Por conta da sua carne e por conta da carne dos outros. Quanto tempo tu está solteiro? Ah, tanto tempo eu estou solteiro. Nossa, tudo isso ainda não casou? Se você deixa entrar isso no seu coração, você se perturba. Essas palavras entristecem, ferem. Você nem dorme direito. Tem sempre alguém escaneando a vida da gente, né? É verdade, com esse tipo de palavras. Tem sempre alguém querendo escanear a vida da gente. A vida de quem está solteiro. É como eu já falei aqui e repito. Se você está solteiro, você não está com uma doença não. Você não está com lepra não. Não é doença não. Nós estamos aqui para esperar o tempo de quem? De Deus. E esperar esse tempo de Deus perseverando e confiando. Porque perseverando e confiando, a coisa certa chega para a gente. A pessoa certa chega para você. Não precisa você ter pressa não. Não vai na onda de ninguém não. Porque se você for na onda de uma amiga ou de um amigo, mas você está tanto tempo sem um homem na sua vida, você está tanto tempo sem uma mulher na sua vida, olha, fica com o Zé. O Zé é gente boa. É trabalhador, é limpinho. É tudo de bom, fica com o Zé.
Fica com a tonha é trabalhadeira, é limpinha, é arrumadinha, é jeitosinha, perfumadinha, fica com ela. E você nem gosta da tonha, mas todo mundo está falando porque você está muito tempo sem ninguém, vai. Aí você põe aquela pessoa na sua vida, e aquela pessoa acaba sendo a desgraça da sua vida, porque não é a pessoa que você amava. Mas todo mundo estava falando, né? E disseram também que depois o amor aparece. Meu filho, se não apareceu no começo, não vai aparecer nem no meio, nem no fim. Deixa de ser bobo. A gente não tem que ter pressa e nem deixar os outros apressar a nossa vida. Agitar nosso coração. Para você se entregar a qualquer um. Não, você tem que esperar o tempo do Senhor. E perseverando ali, confiando. E a coisa certa vai chegar para você. Vai chegar. Eu recebo, eu creio. No nome de Jesus. Abra sua Bíblia agora no Salmo 40, verso 1. E assim diz o Salmo 40, verso 1. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu. Quando clamei por socorro, mas antes ele confiou. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, que é a palavra da graça que você está recebendo hoje. Um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Então, seja qual for a sua dor, a sua luta, o que é que nós temos que fazermos? Confiarmos. Seja qual for a situação. Entregar em oração tudo nas mãos do nosso Deus. Mas pastor, eu tenho orado, já tenho entregado. Continue perseverando, continue confiando que você vai ver. Amém? Amém. Outra coisa. Aqui diz que o que confia no Senhor não pende para os arrogantes. Quem são os arrogantes? Os homens com título de pastor, que do meio evangélico exigem de Deus as coisas. E isso contamina muitas ovelhas. Porque elas passam também a exigir e a cobrar de Deus. E você passa a viver um contexto de mentira também, porque o sistema religioso que prega a lei é um lugar de mentiras. Você se torna arrogante também. E Deus vai ter que dar. E vamos cobrar agora. E Deus vai ter que fazer. Tem muita gente no meio evangélico, no sistema religioso, que por causa desses homens com título de pastor, se tornou arrogante para com Deus. E Deus vai ter que dar, e agora? O Deus que estamos servindo tem que ser respeitado, meus amados. Nós não temos que exigir nada de Deus. Quem somos nós para exigirmos algo de Deus? É Deus que na sua infinita misericórdia, bondade, que nos concede as coisas. E nós temos que dar graças a Deus por aquilo que temos. E louvado seja Deus por aquilo que Ele vai nos dar. Nós temos que orar, Senhor, e que seja feito conforme, segundo a Tua vontade, Senhor. Não estou exigindo nada do Senhor, apenas chamando à existência o que eu preciso. E que eu confio que o Senhor pode me dar. Um filho tem que respeitar o seu pai. Deus. Eu declaro confiança em seu coração para com esse Deus, em nome de Jesus. Porque se há confiança, vai haver paz no seu coração. E se há paz no seu coração, não há lugar para ansiedade, não há lugar para medo, não há lugar para dúvida. Porque é a ansiedade que gera doenças. É a dúvida que gera insônia e muitos outros males. Porque você fica ali pensando. Isso atrapalha o teu sono. Mas se teu coração está confiante, há paz.
Como diz lá no livro do profeta Isaías, só anote em casa você lê, capítulo 26, verso 3. Eu declaro você confiante, amém? E assim nós encerramos essa reunião. Confiar é diferente de crer. Eu declaro você confiando no teu Deus, em o nome do Senhor Jesus. Bom dia a todos e até a próxima reunião, em o nome de Jesus. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas, e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz. Anote este e-mail: sandro.diniz@itelefonica.com.br. Mande sua mensagem: sandro.diniz@itelefonica.com.br. Se você deseja se comunicar com o pastor Sandro Diniz, anote este e-mail: pastorsandrodiniz@igrejavidacristã.com.br. Vou repetir: pastorsandrodiniz@igrejavidacristã.com.br. Ou então visite a nossa página pela internet, pelo www.igrejavidacristã.com.br. A Igreja das Verdades que Libertam. Ministério Pastor Sandro Diniz.